Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, a princípio eu vou conceder uma parte ao nobre vereador Francisco Carlos de Góes. Muito obrigado, vereador Roque. Eu queria somente dizer para o nobre vereador Sakai que ações estão sendo feitas em conjunto com o Executivo, inclusive demonstrando que o Parlamento quer sim a solução para o problema da falta d'água. Porque é inadmissível que o bauruense não tenha água potável para tomar seu banho, para fazer as suas higienes pessoais, enfim. Mas é um problema complexo, é um problema sério, porque não é um problema de Bauru. Esse é um problema do Estado de São Paulo, esse é um problema no Brasil, mas nós estamos tentando fazer com que o DAI faça a sua lição de casa, resolvendo o problema dos vazamentos, mas a contrapartida da população também na economia da água tem que ser repensado. Muito obrigado, vereador. Por falar em planejamento, é um termo que vem sendo muito utilizado ultimamente. Eu gostaria de solicitar à TV Câmara que colocasse no ar uma matéria que foi realizada ali no Parque Bauru, que trata também de problemas sentidos pela população, e a partir daí nós vamos desdobrar um pouco essa discussão sobre planejamento. Eu solicito que a TV Câmara coloque a matéria no ar. O secretário de Obras, Sidney Rodrigues, esteve com moradores do Parque Bauru na última quarta-feira. Na pauta, a conclusão do asfalto no bairro. Em 2010, a Prefeitura recebeu recursos no valor de R$300 mil para a execução do asfalto em 11 quadras do Parque Bauru. A contrapartida do município foi de pouco mais de R$59 mil. Em relação às demais ruas do Parque Bauru, que não foram contempladas naquela licitação, o secretário informou que serão inseridas no próximo processo licitatório. As obras contemplarão a execução de galerias, guias, sarjetas e asfalto e a implantação de rampas de acessibilidade nas seguintes vias: Rua Taliba Bastos, Rua Marco Antônio Picirilli, Rua Argemiro Jorge Ferraz e Rua Benedito Silva. Bom, na realidade, essa reunião que foi convidada aí pelo vereador Roque, é importante porque a gente acaba trazendo novas informações. Já existia uma proposta da gente estar pavimentando o bairro aí, que é tão um sonho dessa comunidade. Enfim, houve um atraso, agora a gente veio, colocou para a comunidade o porquê que atrasou e expectativa de uma nova data para o início dessas obras. Então a gente conversou aí com a possibilidade de estar iniciando essas obras a partir da metade do próximo ano, agora de 2015. E a gente espera estar cumprindo esse cronograma, a não ser que por algum outro motivo possa haver alguns atrasos. Essa matéria, essa reunião foi muito importante, porque o terceiro encontro que nós realizamos lá no Parque Bauru, parte das reivindicações já foram atendidas e havia promessa de concluir essa obra de pavimentação de 13 quadras em junho de 2014, o que não foi realizado. Então a melhor maneira é quando o Poder Executivo presta contas a quem de direito. E foi isso que nós fizemos. Como houve o compromisso do Executivo em concluir essa obra, não foi feito, então o Executivo foi ao local prestar contas e assumiu um novo compromisso com esses moradores. Foi constituída uma comissão que vai acompanhar diretamente o desenvolvimento dessas obras lá no Parque Bauru. E por falar em planejamento, a crise de abastecimento em Bauru, ou a crise hídrica, que atinge de maneira muito dura o Estado de São Paulo, ela tem sido motivos de debates, manifestações. Agora é importante frisar que toda e qualquer medida que é adotada em períodos de grande crise, normalmente elas não respondem de maneira objetiva a uma determinada situação. Quando a gente fala em planejamento, e quando nós falamos no direito à cidade, nós temos que discutir o que é planejamento urbano sobre uma nova perspectiva, inclusive no campo democrático,
de acesso à cidade. Nenhum vereador aqui dessa casa, que teve mandato na legislatura passada, e mesmo nesta legislatura, pode se esquecer dos combates que nosso mandato tem travado, no sentido de que o planejamento urbano dessa cidade seja feito para garantir uma cidade para todos e não uma cidade para o mercado imobiliário. Essa cidade cresceu de maneira desorganizada, principalmente no período onde houve o boom imobiliário, que gerou uma grande especulação. Grandes empreendimentos habitacionais ou outros empreendimentos foram construídos nessa cidade, sem que se tivesse o cuidado para discutir os impactos negativos que esses empreendimentos poderiam causar no curto, médio e longo prazo. Por dezenas de vezes, este vereador tratou desse assunto na tribuna. E na mesma quantidade de vezes, esse vereador foi violentamente agredido, principalmente por alguns veículos de comunicação que existem na cidade de Bauru, cujos grandes patrocinadores também são grandes empreendedores. Sempre com um argumento falso, de que, ao fazer essa discussão, se tentava barrar o crescimento da cidade. O que não explicavam para a população é que esse crescimento, esses pilares, estavam sendo feitos em cima de areia movediça. Que esse crescimento da cidade é um crescimento, vereador Marcos, que não tinha nenhuma política de sustentabilidade e de garantia de direitos mínimos à população. Tanto isso é verdade, que quando nós tivemos a ousadia de apresentar aqui em 2010 um projeto obrigando a realização do estudo de impacto de vizinhança. Esse projeto tramitou nessa casa durante 11 meses em 2010, foi a voto em 2011, não foi aprovado, porque faltaram 13 votos. Talvez agora, com esse papel fundamental que jogou o Ministério Público e que vem cobrando do Executivo, para que todos os empreendimentos, antes de serem aprovados, tenham um estudo de impacto de vizinhança que trata desses problemas, nós possamos aqui na casa atingir o número de votos necessários para que o EIV-RIV seja aprovado. Quem sabe também os colegas que estavam no mandato passado e que votaram contra o estudo de impacto de vizinhança, frente a essa crise que assola todos, inclusive os telefones das casas pedindo água, que nos ajudem a ter uma perspectiva de futuro. A cidade não pode continuar a ser tratada da forma como vem sendo tratada nos últimos anos. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu queria apenas complementar a fala de Vossa Senhoria, porque o que o senhor está dizendo é uma verdade tão grande. Hoje mesmo, na tribuna do leitor, tem lá uma munícipe reclamando que no condomínio dela tem apenas uma caixa d'água a servir todas as moradias do espaço onde ela mora. E na maior parte das vezes essas caixas d'água são subdimensionadas, eles ficam na dependência da chegada da água o tempo inteiro. Quer dizer, o empreendedor não se preocupa com esse tipo de situação, depois sobra para o município como um todo essa responsabilidade. Na verdade, doutor Raul, nós temos que entender a lógica do mercado. O empreendedor opera no sentido de sempre ter o maior lucro a partir dos seus empreendimentos. O que nós temos que cobrar é o executivo, porque nesse período o executivo foi leniente, foi omisso ao tratar essa questão. E quem tem que explicar essa omissão é o Poder Executivo. Quais os interesses que estiveram em jogo nesse período que fizeram com que o gestor público fosse omisso em cobrar aquilo que é a responsabilidade dele. Hoje ninguém vai encontrar saída mágica para a água. É impossível. Em casa falta água, na casa da maioria, todo mundo falta água.
Mas se a gente não olhar o presente com os olhos no futuro, não tem solução. E isso poderia ter sido feito para concluir, senhor presidente, quando a gente discutiu o parcelamento e uso do solo da cidade. Parcelar a cidade, permitir o parcelamento para atender os grandes interesses das grandes corporações, levará a esse caos da água e a outros caos que já estão anunciados. Muito obrigado, senhor presidente.